tudo bom com vocês? Eu espero que vocês possam estar bem. Uma das coisas mais importantes que a gente tem é que se a gente ficasse mais com a gente, né? Se a gente realmente ficasse com a gente no sentido de perceber que a vida está em nós e buscar cada vez mais essa vida, esse despertar, essas partes adormecidas em nós mesmos, né? Toda vez que a gente tem que dar vida, isso é muito legal. Todas as vezes que a gente tem que dar vida para partes nossas que estão aí adormecidas, a gente tem que morrer para outras, né? Na verdade, a gente não morre, na verdade, ele é um processo de impermanência, né? Então, o que que acontece? A gente não pode, por exemplo, assim, eu não posso ser 100% só alegria, eu não posso ser 100% só tristeza. A gente é uma circulação, né? Então, a morte para, para algo que já está cristalizado é muito duro, né? É muito duro. Então, exemplo assim, quando a gente chega para uma pessoa e fala assim, você já está há muito tempo expressando, exemplo, a tristeza, a melancolia, a raiva, seja o que for. Tá na hora de morrer para isso? Não tá na hora de despertar outras coisas, sentir outras coisas? E quando a gente vai sentir outras coisas, coisas essas que estão adormecidas, a gente vai trazer a energia de escorpião. E aí, olha que interessante, quando eu trago a energia de escorpião, ou também a energia de peixes, eu vou automaticamente me descristalizar, né? Porque o oposto é terra. Então eu vou sentir outras coisas. Então quando eu sinto outras coisas, vocês podem perceber, eu mudo até a forma do meu corpo. Eu mudo o jeito do meu corpo. Percebam isso em vocês. Quando vocês estão sentindo alegria, por exemplo, o corpo de vocês ele fica muito aberto, né? Você quer abraçar, você quer doar, você tá numa generosidade. Quando a gente fica às vezes na depressão, na tristeza, geralmente a gente fecha o corpo, né? A gente fica acolhido, encolhidinho, né? Eu acho que isso é muito interessante da gente perceber que quanto mais a gente busca em nós, né, menos a gente vai ficar indo, né, nesse mundo externo que ele na verdade não, ele é muito ilusório. E cada vez mais eu vou percebendo o tanto de riqueza que tem em mim, né? Mas essas riquezas, elas vão precisar de um processo introspectivo, elas vão precisar de um processo de eu vou ter que às vezes sair daquilo que já é conhecido. E esse processo introspectivo é um processo que a gente chama de desconhecido, né? Então, a minha sugestão aqui é que vocês sempre tentem ao máximo trazer esse sentido simbólico de que as mortes precisam ocorrer. Morte é uma coisa importante, gente, né? Morte, por exemplo, assim, quando a gente tem um bebê na barriga, a placenta, ela vai morrer. Ela durou lá por 9 meses, ela durou, ou seja, ela expressou vida por 9 meses para uma função, ela se expressou. Antes não existia a placenta então estava num período adormecido, né? Porque se você não tem bebê, não tem placenta. E aí ela vem para a vida, ela está sendo lá acionada por 9 meses. Depois de 9 meses ela vai morrer de novo, né? E ela não é que ela não vai deixar de existir, ela existe, mas às vezes ela está no estado latente, no estado adormecido. Então, quando que ela vai existir de novo? Ela está existindo, entendam isso, mas não tem luz nela. Ela existe, mas a luz não está nela. Por quê? Porque já não se tem mais função de ter aquilo por 9 meses, né? Não existe a função de a gente se agarrar a uma placenta, porque não existe. Então, quando que ela vai ter luz de novo? Quando é que ela vai despertar de novo? Quando ela vai tomar vida de novo? Quando existe uma nova gestação.
Então, quando a gente sabe disso, a gente percebe que tem muitos acessórios, muitas coisas que estão adormecidas e que elas precisam vir, né, ganhar fluxo, ganhar vida, ganhar, né, despertar, ganhar esse processo de nascimento. Mas isso não quer dizer também, isso que a gente tem que entender, que vai ficar pela vida toda. Não, é por um período. Pensa na placenta, é por um período. Então, quando a gente está passando por uma situação e que a gente às vezes não gosta dessa situação, ou quando a gente não quer viver essa situação, por exemplo assim, poxa, vamos imaginar que você perde uma pessoa querida, uma pessoa que você tinha laços. E aí o que que acontece? Às vezes, um sentimento que estava adormecido em você vem à tona, que é a tristeza, que é a falta de sentido na vida, pode vir tanta coisa, né? Então aquele sentimento, ele estava lá. Todos nós temos todos os sentimentos, toda a humanidade tem todos os sentimentos porque está no inconsciente coletivo. O que que vai determinar se eu vou vivenciar mais a tristeza ou a alegria? Vai ser de acordo com as suas experiências. E aí o que acontece é que naquele momento, o sentimento que adormece, o sentimento que desperta é a tristeza. Então, assim, por que não sentir a tristeza, né? Então, a gente tem muito essa dificuldade de sentir determinados sentimentos. Por que não sentir? Por que não aceitar? A aceitação está relacionada com a digestibilidade. Quanto mais eu aceito a vida, e a vida não é só uma coisa boa. A gente tem que entender isso, a vida é tudo. Tem uma frase do Pathwork, que eu gosto muito, da Eva Perracos, que ela fala assim, que o senso de certo e o senso de bondade, o senso de alegria da dualidade, ela é falso. Ou aquilo que eu tenho como certo, mas me baseando na dualidade, é falso. Ou seja, o que é certo para a unidade é completamente diferente. Isso também é muito para a gente refletir e investigar dentro da gente. Então, o que é certo, então? Porque se a gente está num referencial de certo na dualidade, também eu vou estar num desequilíbrio. Eu também vou estar. Porque a gente tem isso, né? O certo e errado na dualidade. Mas existe de fato algo que é um certo da unidade. Então, quando a gente é íntegro com a gente pode sentir, a gente permite sentir, porque a gente tem paz, porque a gente sabe, como essa analogia que eu fiz da placenta, aquilo não vai existir por muito tempo. O que que acontece? Então vamos lá. O que que acontece? Acontece passei por uma situação, e aí eu sempre mostrei para as pessoas que eu sou alegre, que eu sou feliz, que eu sou forte, que tá tudo bem, mas acontecem situações. E aí o que acontece? Você sempre tava naquela expressão de positividade, de alegria, ótimo, maravilhoso também. E acontece uma situação. E aí você de alguma forma começa a sentir outras coisas, como exemplo, uma tristeza, e aí você fala, putz, mas eu não quero sentir a tristeza, porque se eu sentir a tristeza, lembra, gente, tudo aquilo que a gente sente, que é água, depois vem pro fogo, vem pro externo. Porque se eu sentir a tristeza, eu vou ter que, na verdade, começar a mostrar externamente outra coisa do que aquilo que já é conhecido. Então, o que acontece? Naquele instante, existe uma morte simbólica, não permanente, mas temporária, daquela face que você tinha da alegria, da vivacidade, de tudo. Mas você precisa honrar aquilo que você está sentindo, né? E muitas vezes a gente não honra. Então o que acontece? De vez eu deixar de lado um pouco esse lado mais da alegria, da vivacidade e da atenção e sentir aquilo que está acontecendo, eu não faço isso. Aí começa as grandes questões. Aí começam os problemas psicossomáticos, aí começam os desequilíbrios, aí começou os problemas mentais que a gente tem. Porque o que acontece? Aquele sentimento surgiu em você. Ele surge, ele brota em você. E aí, de vez você honrar, você sentir, você externar ele para fora, porque toda vez que eu externo um sentimento, eu vou ter o que? A liberdade. Eu vou ficar livre daquele sentimento. Então, todas as vezes que eu falo não vou sentir aquilo e eu vou continuar, eu vou perpetuar aquela imagem, né, externa,
você está automaticamente bloqueando um fluxo da vida. E aí o que acontece? Aquele sentimento, né? Ele vai se enraizar e ele vai ser cristalizado em alguma parte do seu corpo. Então, de vez eu aceitar os sentimentos que eu tô tendo, de vez eu aceitar os sentimentos que eu tô tendo, né? Independente do que sejam, gente, independente do que sejam, né? Às vezes a gente não tem controle, né? Isso é uma coisa muito importante. A gente às vezes não tem um controle, ou às vezes a gente não tem um nível de autodomínio ainda. Então, a minha sugestão é sintam, sintam, né? Você não é. É aí que está o sentido da vulnerabilidade. Eu me abro para outras coisas do que eu ficar numa imagem, né? E aí esse momento, a morte dessa imagem, a morte daquilo que você está expressando, para que possa se nascer outras coisas. Aí o que acontece? Ah, mas vai nascer a tristeza? Nasce a tristeza. A tristeza, ela precisa vir para fora, né? É a mesma coisa quando a gente tem um choro, já passaram por isso? Quando a gente fica segurando o choro. Gente, é pior segurar choro. É melhor eu chorar. Depois de um choro, eu não fico mais aliviado? Mesma coisa, com vontade de fazer cocô, com vontade de fazer xixi. Se eu ficar segurando xixi e cocô, não é pior? Não vai me deixar com dor? Claro que vai. Não é melhor eu botar pra fora? É a mesma analogia, gente. É a mesma analogia. Isso não quer dizer que você vai ficar aviado, então quer dizer que agora eu vou só externar a tristeza, a raiva, sei lá o que seja, e eu vou ficar a vida inteira nisso? Não, não. Você fica com vontade de fazer cocô toda hora? Não. A placenta fica por mais de 9 meses? Não, não fica. Então o que acontece é você chegar e falar assim, meu, esse é o momento, cara, é o momento da tristeza, é o momento da raiva, é um momento de viver aquilo, de se sentir aquilo. Porque você vai estar sendo íntegro com você. Você não está sendo falso com você. Porque é isso, né? A falso é quando eu tenho um sentimento, não quero sentir, abafo e fico colocando um outro molde por cima. É pior. Porque o corpo vai denunciar os seus sentimentos. O corpo denuncia os nossos sentimentos internos. Vou repetir. O corpo denuncia os nossos sentimentos internos. Mesmo que você queira maquiar, mesmo que você queira colocar um reboque por cima, mesmo que você queira colocar uma máscara de felicidade, o corpo vai mostrar a tristeza. E não tem como a gente fugir disso, não tem como a gente fingir disso. Então, eu sempre percebo que o corajoso, a pessoa corajosa, e aí eu também trago um pouco o Jung e o Osho também falam um pouco sobre isso, é realmente ela se permitir aceitar e sentir a variedade de sentimentos que possam surgir. E quem está falando aqui é uma lua em Capricórnio, conjunção com Saturno, hein? Ainda com Urano, que é mais desafiador. Com uma máscara ainda, que é a minha máscara, né? Meu ascendente é aquariano. Então, é se permitir sentir, né? Se permitir sentir que não é feio sentir tristeza, né? Uma das coisas que eu mais estou resgatando, e para mim está sendo um processo, né? Eu dividi aqui com vocês, para mim está sendo um processo bastante desafiador, porque eu estou mexendo no corpo, né? Lembra quando a gente não sente, aquilo vai ser cristalizado no nosso corpo. E eu gosto muito de estudar a bioenergética, e a bioenergética tem ajudado bastante a liberação dessas energias estagnadas, desses sentimentos parados. E uma lua em Capricórnio, uma lua em conjunção com Saturno, uma lua em Escorpião, tem essa tendência realmente de não sentir, né? Tem uma tendência aí muito forte. Também tem outros aspectos no mapa astral também que trazem isso, mas principalmente esses aspectos tem uma tendência a não sentir. E o que acontece? Eu tenho trazido mais à tona, principalmente a dor do falecimento da minha mãe. Eu achava que eu já tinha sentido tudo que eu tinha sentido. Eu já achava. Eu já achava que eu já tinha sentido toda a tristeza do mundo que vocês possam imaginar. E eu percebi que não. Então ainda tinha partes minhas que estavam cristalizadas na tristeza e na raiva, principalmente, né? Porque aí vem a frustração, vem a dor de não ter, e etc, etc. Então eu tenho feito esse trabalho muito corporal, que às vezes desgasta, né?
Porque você tem que, lembra comigo, gente, a gente às vezes tem que colocar energia num lugar que está congelado. E aí desgasta o corpo, desgasta a mente, desgasta o emocional. Você às vezes fica muito instável, tem altos e baixos. Mas eu mesma, né, já venho trazendo isso pra mim, que eu não queria mais, que eu até fiz um vídeo no Instagram, que eu não queria mais que parte do meu corpo ficassem adormecidas e congeladas, porque isso traria, de uma certa forma lá pra frente, algum tipo de doença. E eu ia ter que olhar isso ou seja, eu ia ter que olhar isso, né, de qualquer forma. Então, quando a gente tem no nosso corpo uma doença no corpo, né, algo que não está funcionando, ou seja, a função daquele organismo, a função daquele órgão não está funcionando da maneira correta, isso quer dizer que você vai ter que olhar para aquilo. E olhar para aquilo é isso que eu estou falando. Eu gosto muito da. Tem alguns experimentos de física que eu gosto bastante, que é a questão do observador, que é a questão de onde você põe o foco, onde você põe o olhar. E o que é o olhar? O que é o foco? É onde você direciona a sua luz. Então, exemplo, quando você tem às vezes um problema no teu fígado, no teu rim, seja onde for, na cabeça, na perna, no pé, você vai ter que colocar o foco ali, você vai ter que colocar o olhar ali. E colocar o olhar, o foco ali, é você colocar energia, é você colocar luz ali, né? Então, isso é muito. E aí, quando a gente põe energia ali, e aí, se você tem por muito período, por muito tempo, o sentimento parado, cristalizado, mais energia, mais esforço, você tem que trazer aquilo para fora, você tem que despertar aquilo. Então, exemplo, eu lembro que teve um dia que eu despertei a minha raiva, que eu não sabia que eu tinha tanta raiva desse jeito, e foi muito desafiador, porque eu não consegui. É o acúmulo também, esse que é o problema. O problema é que a gente acumula. É a mesma coisa, eu sempre dou esse exemplo, a mesma coisa quando a gente tem um fogão sujo. O fogão sujou, limpa na hora. Então, o que é limpar na hora? Teve raiva, expressa raiva na hora. Não acumula essa raiva. Quando eu não limpo o fogão todos os dias, eu vou ter aquela sujeira acumulada e vou ter que colocar mais esforço para limpar. Então, o que acontece? Como eu acumulei muita tristeza, muita raiva, acumulei muito, né? Isso não vem só de mim, mas vem da geração também onde eu nasci. E eu sempre falo, né? Falei, tô aqui tentando limpar o meu corpo, tô aqui tentando limpar esse corpo. E aí, quando vem essa raiva, realmente é bem desafiador, porque é um acúmulo de raiva. É a mesma coisa quando a gente trazer também um exemplo um vulcão, um vulcão adormecido. Então, às vezes, aquele vulcão, né, a gente vê isso, é a mesma coisa, gente, é lei hermética, tá? A mesma coisa. Então, às vezes, a gente tem um vulcão que estava lá adormecido por 100 anos, 200 anos, 300 anos, do nada o cara vem à tona. E ele vem à tona com uma força muito forte. É a mesma coisa, quando eu trago a minha raiva, minha tristeza, partes ainda que eu tô trazendo, vem com muita força, porque queria ser visto, queria ser olhado, queria ser expresso. E meu ego inconsciente, o meu ego ilusório, o meu ego falso, as minhas idealizações, as minhas máscaras que não aceitavam esse sentimento, abafava isso. Então, por isso que eu trago nesse sentido para vocês de que expressem, sentem, coloquem para fora, expressem. Ficou chateado, expressa a chateação. É melhor vocês se expressarem, colocarem para fora do que vocês guardarem. Porque na hora que guardar, aquilo vai ser reverberado, encaminhado para alguma parte do seu corpo. Você pode ter certeza disso, né? Então, tá na gente mesmo, né? Então, e às vezes vai ser isso, vai ser um momento onde você vai ter que lidar com algo que você fazia muito tempo que não lidava e aquilo é desconhecido para você. Então você tem que ter muita paciência. E na minha percepção, o que eu trago na hora que vem esses sentimentos, tenta jogar isso para alguma coisa, tá? Tenta jogar para alguma coisa, para algum. Eu gosto de jogar na música, né? Então, exemplo, da minha mãe, vem muitas músicas, né, de mãe, do tipo assim, essa dor afoga o meu peito, eu tento trazer ao máximo coisas onde eu realmente eu posso, pronto, me aliviei. Que nem fazer xixi, cocô, me aliviei. Tô aliviada, né?
Então eu trago essa questão para vocês, se sintam abraçados, se sintam acolhidos nisso. Que eu acho que isso é muito importante. Não reprimam. Reprimir vai piorar, gente. Reprimir não é o caminho. Repressão não é o caminho. Então sintam viver e vivenciar a tristeza, a verdade. Sintam, expressam. Seja através de alguma arte, mais importante.